Eduardo, começando com as perguntas do Tilon, do Diário do Pará. Depois de uma atuação abaixo da média no primeiro tempo, essa vitória foi o triunfo da obediência tática e da organização, sem grandes sustos na maior parte do tempo? Nós tivemos um primeiro tempo, né, do primeiro jogo muito ruim, né, desconcentrado. Acho que a reação no segundo tempo ela foi importante e propiciou a gente a fazer um bom jogo aqui. Acho que ela deu uma confiança maior, né, deu uma certeza que a gente poderia sair daqui classificados. O jogo de hoje, como você mesmo colocou, né, foi uma obediência tática. Acho que nós conseguimos agredir o gol do Paysandu, né, e sem a bola nós marcamos, né, dá méritos à equipe do Paysandu, que também jogou, né, foi um jogo de muita trocação, né, as duas equipes brigaram muito, fizeram um repar, né, digno do torcedor que compareceu no estádio hoje. A pergunta do Saulo, da Rádio Clube. O Remo mereceu por quais motivos esse placar agregado de 4-2? Eu acho que primeiro pela reação do segundo tempo no primeiro jogo, né, e depois com um jogador a menos também se organizou, brigou, né, e trouxe a decisão para o Bainão. Acho que hoje, taticamente, na parte defensiva, fomos muito felizes, né, conseguimos marcar bem, neutralizar as principais jogadas do Paysandu, né, e ofensivamente nós fomos eficientes, né, criamos algumas situações, tentamos algumas variações táticas, né, e foi suficiente para os gols, né, e é importante ter saído com uma vitória num clássico, né, e premiar o nosso torcedor, né, que mais uma vez compareceu em peso e empurrou o time para dentro do Paysandu. Depois do repar de quarta, como foi vencer o clássico dentro de casa e com o apoio do Fenômeno Azul? Eu acho que todos nós aqui que falávamos, né, a gente tinha a obrigação, né, de dar uma notícia boa para o nosso torcedor, que mais uma vez compareceu. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, sabe que é um jogo diferente de todos, né, é um campeonato à parte, né, e você poder jogar bem, vencer e passar para uma final é muito especial. Fechou? O meu caro Eduardo Batista, repórter Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Apesar da vitória do Clube do Remo, mas o Clube do Remo foi muito atacado pelo Paysandu. Por que o time, ainda no primeiro tempo, baixou demais as linhas? Eu acredito que foi méritos até da equipe do Paysandu, né? Nós demos muita liberdade aos seus volantes, né, e acabamos baixando um pouco as linhas, né? No segundo tempo, a gente procurou posicionar um pouco melhor, né? Procuramos fechar mais o meio, né? O G2 buscou neutralizar os volantes deles e a gente começou a jogar, né? As chances começaram a aparecer, a gente teve as bolas, erramos tecnicamente por algumas vezes, né, mas corrigimos o que no primeiro tempo, né, o Paysandu conseguiu jogar. No segundo tempo nós tiramos e no segundo tempo virou trocação, né? As duas equipes, quando tinham a bola, procuravam os espaços, procuravam jogar. A pergunta do Caio, do DOL. Qual a estratégia para encarar o Vila Nova? A gente estava muito focado nesses dois jogos contra o Paysandu, né? Eu conheço a equipe do Vila Nova, conheço seus jogadores, né? A gente tem um tempinho aí para poder analisar a equipe do Vila Nova e decidir sobre a melhor estratégia. A pergunta do Rodolfo, da Rede TV. Eduardo, como você vê o Remo com condições de competir com o Vila Nova, que mantém a base da B, visto que que todo dia tem uma saída de algum dos jogadores do elenco do Clube do Remo? Acho que os atletas que permaneceram, vestiram a camisa, né, compraram a ideia. Prova foram esses dois jogos, né? Realmente a gente perdeu aí, né, uma boa parte da equipe titular e nessas horas difíceis é que surgem, né, alguns nomes, né? A gente tem que buscar. O problema já tá instalado, eu corro atrás de solução, né? A aposta hoje no Mafra, o próprio Pingo, né, o próprio Curuá entrou muito bem mais uma vez. Então a gente vai ganhando opções, né? A gente tem que buscar isso, é o nosso elenco, são aqueles atletas que ficaram, que compraram a nossa torcida, que estão jogando junto, né? E com esses atletas que nós vamos brigar pelo título da Copa Verde. Fechou?